E aí, vamos direto ao ponto? Bem-vindos a esta revisão estratégica premium, sem enrolação. Nosso objetivo aqui é dominar o núcleo do que está literalmente transformando o setor financeiro. A inteligência artificial no sistema bancário deixou de ser aquela ficção científica distante e virou, de fato, o grande motor de eficiência das instituições. Para quem está acompanhando e se preparando para avaliações de altíssimo nível, ter esse domínio na ponta da língua é absolutamente negociável. Então vamos estruturar todo esse conhecimento agora mesmo, num formato focado em alta retenção. A grande pergunta que guia nossa análise de hoje é bem cirúrgica. O que uma banca super tradicional como a Sysgram Hill realmente vai exigir em 2025? Olha, não adianta tentar abraçar o mundo e devorar todo o universo da ciência de dados de qualquer jeito. A gente precisa de foco. Foco nas tendências de mercado apontadas por relatórios de peso, tipo a pesquisa Febraban, e nas diretrizes do Banco Central. Nosso radar tem que estar puramente na aplicação prática e naqueles diferenciais técnicos que separam quem apenas ouviu falar de A de quem realmente entende como a engrenagem roda dentro de um banco. Façam um favor a si mesmos agora. Tirem um print dessa matriz de probabilidade, porque ela vale ouro. É ela que dita toda a estratégia de estudo daqui para frente. Percebam que a IA generativa está ali no topo, com altíssima probabilidade, focando na diferença crucial entre criação e análise. Logo embaixo, com probabilidade alta, temos a ética e governança, cobrando muito conceito de explicabilidade. Os tipos de aprendizado vêm ali com chance média a alta, sendo um terreno perfeito para pegadinhas. E claro, segurança e fraude, que é basicamente o coração da operação bancária moderna. Confiem nessa matriz, ela é a bússola para gabaritar. Beleza, vamos mergulhar nisso tudo. Para desconstruir essa base, o melhor ponto de partida é o termo mais amplo da nossa lista, a inteligência artificial. Em termos simples, é aquele campo da ciência da computação que busca criar sistemas capazes de mimetizar as funções cognitivas humanas para resolver problemas. E a palavra de ouro aqui é exatamente mimetizar. A IA é como se fosse um grande guarda-chuva que abriga várias outras tecnologias. Ela é o alicerce absoluto de toda essa automação inteligente e tomada de decisão. Descendo um degrau nessa hierarquia, a gente encontra o Machine Learning, ou aprendizado de máquina. Ele é um subconjunto direto da IA. A grande sacada aqui, e o que difere de uma automação básica, está nestas palavras: aprender padrões. E isso a partir de dados, sem precisar de uma programação explícita para cada tarefinha. Ou seja, os algoritmos processam os dados, constroem modelos preditivos e vão melhorando o próprio desempenho com a experiência contínua. É exatamente aí que a gente sai da regra estática e entra na inteligência adaptativa de verdade. Agora é atenção total, porque é aqui que mora a armadilha clássica das provas, o Deep Learning. É super importante lembrar que o Deep Learning não é uma tecnologia isolada, tá? Ele é uma evolução, um subconjunto específico dentro do Machine Learning. Ele usa as chamadas redes neurais, com múltiplas camadas, por isso o nome profundo, e é sensacional para processar volumes gigantescos de dados complexos e não estruturados, tipo reconhecimento de voz e imagens. Então, gravando a hierarquia de vez, a inteligência artificial contém o Machine Learning, que por sua vez contém o Deep Learning. Aí a gente dá o salto para a verdadeira estrela do momento, a IA generativa, ou GenAI. O ponto crítico aqui, que é muito testado nas avaliações, é entender a diferença brutal entre analisar e criar. Enquanto a IA tradicional fica lá, analisando dados do passado para fazer previsões, a IA generativa tem como foco a criação de conteúdos inteiramente novos. E não é só texto, não. Ela gera código de programação, áudios, imagens. Sem dúvida nenhuma, esse é o vetor de transformação mais agressivo que os bancos vivem atualmente. Bom, olhando para este mapa visual completão, a gente consegue ancorar as ideias e ver como toda essa arquitetura se encaixa brilhantemente na prática bancária. Desde a hierarquia da inteligência lá em cima, passando pelos motores de processamento como as redes neurais, até culminar nas aplicações de segurança, experiência do cliente e fronteiras éticas. É exatamente essa visão sistêmica que transforma um monte de conceitos isolado em compreensão estratégica e vantagem competitiva real. Aprofundando um pouco mais nos paradigmas de aprendizado, temos uma dinâmica que exige atenção máxima, porque as bancas amam trocar os conceitos de dados rotulados e não rotulados. Fiquem espertos. No aprendizado supervisionado, os dados são rotulados, ou seja, o modelo já conhece as entradas e saídas. Sabe a análise de risco de crédito, que separa quem é bom ou mau pagador? É isso. Já no não supervisionado, o jogo é com dados não rotulados, para encontrar padrões ocultos, tipo agrupar clientes pelo comportamento de consumo. E por último, o aprendizado por reforço, que funciona na base da tentativa, erro e recompensa. É um prato cheio para otimizar carteiras de investimentos.
Como a gente sabe, os dados são o combustível da IA. E entender a natureza desse combustível é vital. De um lado, temos os dados estruturados. Sabe aquelas tabelas super organizadas em bancos relacionais SQL? Tipo um simples extrato bancário? São altamente pesquisáveis. Do outro lado, vem o grande desafio moderno: os dados não estruturados. Eles são complexos, não têm um formato fixo e precisam de bancos NoSQL ou de técnicas bem pesadas para serem interpretados. Estamos falando de contratos em PDF, imagens de documentos e aquelas gravações enormes de áudio do atendimento. Conectando toda essa teoria com a operação diária, fica muito fácil mapear onde a inteligência mora dentro de um banco. E detalhe, o foco aqui não é o código de programação, mas sim como a IA corta custos e traz eficiência. Na prática, a gente vê detecção de anomalias operando em tempo real contra a lavagem de dinheiro. Vemos o scoring preditivo decidindo a liberação de crédito, o Pix e o Open Finance promovendo hiperpersonalização, o atendimento abandonando o velho FAQ estático e adotando chatbots potentes baseados em modelos de linguagem e, claro, o Drex trazendo automação pesada através dos contratos inteligentes. Para colocar o tamanho dessa revolução em perspectiva, olha só este número impressionante da pesquisa da Febraban para 2025. A adoção da IA generativa deu um salto para assustadores 82% nos bancos, e isso em apenas um ano. É uma adoção em massa, numa velocidade recorde, o que comprova de forma incontestável o motivo deste assunto ser a cobrança número 1 em qualquer análise de atualidades do setor financeiro. Agora, tão importante quando criar um modelo é saber avaliá-lo rigorosamente, né? Por favor, memorizem esta tabela, porque inverter precisão e recall é a armadilha favorita dos examinadores. A precisão foca na confiabilidade do que o modelo previu como positivo. Ela é vital quando o custo de errar, o falso positivo, é muito alto. Já o recall, ou sensibilidade, foca em encontrar todos os positivos reais. Na hora de caçar fraudes, o recall é lei, porque deixar uma ameaça passar despercebida é simplesmente inaceitável. E o F1 Score? Ele entra na jogada só como um fator de equilíbrio harmônico perfeito entre a precisão e o recall. Mudando a chave para governança, o que é realmente interessante neste ponto é a explicabilidade. Gente, isso não é só uma boa prática, é uma exigência estrita do Banco Central. Se um modelo automatizado nega crédito para um cidadão, o sistema tem que ser totalmente auditável. Ele precisa conseguir traduzir o processamento e explicar de forma transparente o porquê daquela decisão. Aquela famosa caixa preta algorítmica não tem mais espaço nenhum num ecossistema financeiro regulado. Isso tudo se conecta diretamente com a governança e o viés algorítmico. O poder técnico bruto de um algoritmo não serve de nada sem um alicerce ético rigoroso. As instituições têm a obrigação de fazer avaliações de impacto contínuas para atestar a diversidade dos dados de treinamento. O grande objetivo aqui é combater ativamente qualquer forma de viés ou discriminação nas decisões da IA, garantindo sempre, é claro, o cumprimento inegociável das regras de privacidade impostas pela LGPD. Para consolidar, este é o nosso checklist definitivo de revisão rápida. É o sumário das armadilhas para conferir mentalmente e memorizar. Vamos lá. Primeiro, Deep Learning é sim um subconjunto de Machine Learning. Segundo, dados estruturados casam com SQL. Os não estruturados exigem NoSQL ou sistema de arquivos. Terceiro, a IA bancária hoje apoia as equipes, não age de forma totalmente autônoma sem supervisão. Quarto, a IA generativa é multimodal. Ela cria código, áudio, imagem e não apenas texto. E quinto, que é essencial, a nuvem, a tecnologia cloud, fornece a escala e a infraestrutura sem as quais os algoritmos modernos simplesmente não existiriam. A tecnologia não está apenas batendo na porta dos bancos. Ela já derrubou a porta e reconstruiu o edifício todo por dentro. Dominar essa transformação deixou de ser um luxo e virou requisito básico de sobrevivência no mercado. Diante dessa reestruturação gigante impulsionada pelos dados, fica a provocação. Será possível liderar o futuro do setor financeiro sem dominar a máquina que o movimenta? Este é o padrão Memória de Aprovado. Fica o convite para aprofundarem esses conceitos e a gente se vê na nossa próxima análise estrutural.